Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, tudo bom? Eu quero compartilhar um texto que está aqui em Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, que diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Aqui nós vemos a parábola que Jesus conta sobre o filho pródigo. Este filho, ele decide sair de casa, levando a sua parte na herança. É interessante nós analisarmos o pensamento deste jovem, porque o que se passa na cabeça de um jovem que decide sair de casa, levando sua parte da herança antes do tempo? Quem sabe esse jovem não estava contente, feliz com a sua casa, estava descontente, infeliz com a vida que ele vivia ao lado do pai, ao lado do irmão, e ele cria uma fantasia na sua cabeça, uma fantasia de que se ele sair de casa levando o dinheiro, ele vai adquirir muitos amigos, muitas namoradas, ele vai ser mais feliz do que estava naquele momento. Na verdade, esse jovem é como muitas pessoas que hoje, quem sabe até mesmo me ouvindo, pessoas que estão se escondendo de si mesmas, pessoas que em vez de procurar lutar e resolver os problemas que enfrentam dentro de casa, no seu rol familiar, no seu dia a dia, preferem fugir, preferem se esconder. Esse jovem aqui, ele está criando uma vida irreal, ele está criando uma fantasia, ele está acreditando que saindo de casa, ele vai curtir uma vida de prazeres, fugindo daquilo que ele tinha como família. Só que esse jovem, ele vai sofrer. Só que esse jovem, ele vai padecer. Ele vai passar muitas dificuldades. Porque o que ele criou na mente está sendo gerado pela vergonha que quem sabe ele tinha de quem ele era. Pela vergonha que ele tinha, quem sabe, de onde ele morava, da família. Talvez muitos estão me ouvindo e têm vergonha até mesmo do seu próprio corpo e procuram representar algo que não é verdadeiro. Então, quando você foge daquilo que é real, quando você foge da sua realidade, você procura viver uma fantasia, você procura viver uma mentira. Quantas pessoas caem nas drogas, caem no álcool, porque acham que ao beberem, ao se drogarem, ao usarem, consumirem estas drogas, vai resolver alguma coisa, mas muito pelo contrário, os seus problemas vão aumentar mais e mais, porque há um vazio no coração destas pessoas. Então a pessoa não consegue se encarar no espelho, ela não consegue fechar os olhos para refletir que no interior dela tem um grande buraco, no seu íntimo há um grande buraco, e esse buraco só pode ser preenchido pela presença de Deus. Mas ela acha que o álcool vai preencher, ela acha que as drogas vai preencher, ela acha que os prazeres, as pessoas, os namorados, as namoradas vão preencher. Só que quem preenche este vazio é Deus, o Todo-Poderoso. Será que você tem se escondido de si mesmo? Olhe para si hoje, faça uma autorreflexão e aprenda a encarar os seus problemas, encarar a sua realidade. A Bíblia diz que quando Davi, ele ouviu que Golias estava afrontando o Deus de Israel, ele não fugiu. Há 40 dias aquele Golias estava gritando, ameaçando o povo. Se Davi não se levanta para encarar e enfrentar aquele Golias, dia após dia ele iria continuar. Mas quando Davi decidiu encarar aquele Golias, ali foi o último dia que Golias afrontou o povo de Deus, porque Deus, ele foi com Davi e deu vitória a Israel. Quem sabe a única coisa que Deus espera é que você encare seus problemas, é que você encare o que você está passando e não fuja,
Não fuja dos seus problemas. Encare. Entregue-se nas mãos de Deus. Porque com certeza Deus ele vai te ajudar. O que aconteceu com esse jovem? Ele desperdiça tudo. Por isso que o tema da parábola é filho pródigo, o dissipador. Então ele viveu de forma errada, de forma irresponsável. Então perde tudo. E a Bíblia diz que ele vai começar a passar fome, passar grandes necessidades. E ele vai para uma terra onde ele é mandado para apacentar porcos. E ele está com tanta fome que ele deseja encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo de número 16. Agora imagine a vergonha desse jovem. O jovem que tinha adquirido tantas amizades por causa do seu dinheiro, agora está naquela situação. Agora pare e pense comigo. Quem sabe ele está com tanta vergonha do que está vivendo neste momento que tudo o que ele quer é se esconder dos seus amigos, das suas namoradas, porque ele não quer que ninguém veja ele naquela situação. Ele começa, quem sabe, a querer fugir de pessoas, como muitos hoje, que diante da situação que vivem, procuram aparentar algo que realmente não é. E quantas dessas pessoas estão escondidas em redes sociais, mostrando fotos, postando fotos de uma vida que não é realmente aquela vida que eles demonstram ser ou estar vivendo. Estão sofrendo, estão padecendo. Só que devido ao medo do que as pessoas vão falar, devido ao medo de perder sua reputação, de manchar ou sujar o seu nome, prefere viver uma vida de aparência, uma vida superficial. Só que esse jovem aqui, ele precisa de ajuda, ele precisa de socorro. É interessante que quando eu olho para a vida de Davi, lá no Salmo 51, ele está arrependido pelo pecado que ele cometeu com Betseba. O texto diz que ele, confessando ao Senhor, ele fala: Deus, pequei contra ti, e contra ti somente fiz o que era mal. Só que é interessante que neste salmo, a preocupação de Davi não era com o trono, a preocupação de Davi não era com o seu nome, a preocupação de Davi não era com suas riquezas, a preocupação de Davi era com a presença de Deus ainda estar com ele. Por isso que ele disse: não retires de mim o teu Espírito Santo, nem me lances fora da tua presença. Tudo que Davi queria era permanecer na presença de Deus. Se tem algo que Davi desejava, era continuar sentindo o Espírito Santo em sua vida. Davi não estava preocupado com sua reputação. Davi não estava preocupado com o seu nome ou que com as pessoas iriam falar. A única coisa que Davi queria era a presença de Deus. Você precisa sentir isso, esse desejo, essa vontade de perder tudo, menos a presença de Deus. Perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Com a presença de Deus você é mais que vencedor. Você é vitorioso. Você consegue, você vence. Mas sem a presença de Deus, você não é nada. Você é um perdedor. Você é um vale de ossos secos. Mas com a presença de Deus, você vai triunfar diante de todas as adversidades e por fim terás a vida eterna. Sem o Espírito Santo de Deus nós não somos absolutamente nada. Então, seja você mesmo. Não fuja, nem tenha medo de enfrentar a sua realidade diante das pessoas. Deus, ele quer te ajudar. Jesus, ele quer te ajudar. Só que esse jovem aqui, ele decide voltar. Ele faz uma reflexão em sua vida e percebe o quanto ele estava errado. E ele vai com o discurso pronto dizendo: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado o teu filho. Então, ao fazer uma autorreflexão, ele percebe que também tem fugido de Deus. Ele não tem fugido somente de si mesmo, nem procurado se esconder da opinião dos outros. Ele também tem fugido
de Deus, que na parábola é representado pelo o seu pai. Quantas pessoas têm fugido de Deus? Porque fugir de Deus representa quando você deixa de orar, quando você deixa de ler a Bíblia, quando você deixa de buscar ao Senhor, quando você perde a comunhão com os seus irmãos. Então, este jovem está fugindo de Deus, como muitos também estão fugindo. Como está a sua comunhão com Deus? Será que você gosta mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus? Será que você sente mais prazer pelas coisas do mundo? O que te atrai mais é as coisas do mundo do que as coisas de Deus? Será que você não precisa fazer uma reflexão em sua vida como este jovem fez? Porque a Bíblia diz: aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Você jamais poderá fugir de Deus. Adão e Eva tentaram se esconder atrás das árvores. Deus sabia que ele estava lá. Elias um dia tentou se esconder na caverna. Deus vai atrás de Elias e diz: Elias, o que fazes aqui? Jonas um dia tentou fugir de Deus se escondendo no porão de um navio. Deus permitiu uma tempestade, um vento para tirar Jonas daquele lugar. Não tem como você se esconder de Deus. Você não pode se esconder de Deus. Você não pode fugir do Senhor. Porque lá no Salmo 139 diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Deus, ele está te procurando hoje. Volte para a oração. Volte para a leitura da palavra de Deus. Você precisa sentir saudade desse tempo, deste momento íntimo que um dia você tinha com o Senhor. Você precisa voltar para a comunhão. Você precisa voltar a ter intimidade com o Senhor. E creia que a glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira. Lá em Tiago 4:8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Vem para a oração hoje. Venha para a palavra hoje. Venha para a comunhão. Jesus não vai te lançar fora, assim como aquele pai estava de braços abertos para receber aquele filho de volta. Deus, ele quer voltar a ter intimidade com você. Deus, ele quer voltar a ter mais profundidade com você. Deus quer revelar os seus mistérios para você. Venha habitar no esconderijo do Altíssimo. Se achegue ao Senhor hoje. Volte para os caminhos do Senhor. Volte para a presença de Deus. Não tente fugir de si mesmo. Não tente fugir dos outros, nem muito menos fugir de Deus. Você precisa de Deus. Você precisa de Cristo. Então você precisa voltar hoje. Você precisa se achegar a Deus hoje. Porque Deus ainda quer completar a boa obra que um dia Ele começou na sua vida. Não importa o quão distante você esteja, não importa o quão longe você tenha ido, ainda há uma chance de você fazer uma autorreflexão neste momento e voltar, porque Deus, ele vai te ajudar. Eu quero orar pela sua vida. Querido Deus e eterno Pai, eu oro em nome de Jesus por esta vida, Senhor, por esta vida que precisa do Senhor, esta vida que tem perdido o seu primeiro amor, tem diante das adversidades fugido, se escondido, tem diante dos sofrimentos que as decisões que ele tomou acabou gerando, tem se escondido das pessoas, da opinião dos outros, tem colocado uma farda, uma armadura, mas há alguém leproso aí dentro que precisa ser curado, que precisa ser sarado e restaurado. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, ajude essa pessoa que tem fugido do Senhor, não tem meditado mais na tua palavra, não tem orado mais, tem perdido a comunhão e a intimidade. Eu te peço que no nome de Jesus Cristo a tua presença inunde o seu ser, que a sua presença, Deus, inunde toda a sua alma, abraçando suas emoções, e que o Senhor venha abraçá-lo, que o Senhor venha recebê-la, que haja um desejo forte, Deus, em seu coração de voltar para a palavra, de voltar para a intimidade, de voltar para a comunhão, e que ela se levante, se ergue e desfrute da paz, da comunhão e da presença que só o Senhor tem o poder de dar.
Deus, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém